Olá, espero que você esteja super bem, esteja acomodado, tranquilo. Para hoje nós abordarmos nossa revisão a respeito do passe de introdução à sociologia, passe da UFMS, certo? Vamos resolver alguns exercícios de base fundamental para a gente poder entender toda essa visão a respeito do pensamento atual da sociologia que é cobrado na prova do PAS. Para hoje, nós vamos fazer uma análise específica a respeito dos movimentos sociais dentro do Brasil República, certo? Esses movimentos sociais estão ligados às manifestações ou às formas com as quais os indivíduos desenvolvem suas estruturas dentro da sociedade, ou estabelecer a forma com a qual os indivíduos se organizam na sociedade em busca de um bem-estar coletivo, em busca de direitos, em busca de condições de melhoria de vida da população ou de um grupo específico que se institui dentro da trajetória da República do Brasil. Então, nós temos que deixar bastante claro a ideia desses chamados movimentos sociais, tá ok? Deixa eu colocar aqui algumas informações importantes. Então, movimentos... Opa, subiu demais. Deixa eu descer um pouquinho. Os movimentos sociais. Nós temos dois grupos chamados movimentos sociais. O movimento chamado históricos, tá? Os movimentos sociais históricos, e os chamados novos movimentos sociais. Esses movimentos que a gente chama de movimento social históricos estão alicerçados a partir do século XVIII, principalmente, ou seja, toda essa estrutura desses movimentos sociais estão ligados aos acontecimentos a partir do Iluminismo e da chamada Revolução Francesa. Então, nós temos como consequência direta desses dois movimentos de super importantes para o mundo, não só para o Brasil, os movimentos históricos e nós temos os chamados novos movimentos sociais. Vamos colocar aqui como exemplo do movimento social histórico, nós temos o movimento operário, tá? É um dos principais movimentos sociais de caráter histórico. Como os novos movimentos sociais, nós temos o feminismo, tá? Apesar de já ocorrer o movimento das mulheres lá no século XIX, o movimento feminista torna-se bem mais claro a partir da década de 50 do século passado. Então, nós temos o feminismo, nós temos um outro clássico muito importante, que é o chamado MST, vamos colocar em maiúsculo, MST, tá? E hoje nós temos o chamado LGBTQI+, tá? É um movimento LGBTQI+, como os chamados novos movimentos sociais. Traduzindo, vamos colocar um detalhe importantíssimo, tá? Os movimentos históricos, a gente pode colocar aqui até a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Até a Segunda Guerra Mundial, os movimentos eram chamados de movimentos históricos, movimentos sociais históricos. Pós-Segunda Guerra, tá ok? Ou pós-Segunda Guerra. Só que aqui tem um detalhe muito importante, principalmente a partir de 1970 e 1980, ok? Não imediato pós a Segunda Guerra Mundial, mas nós temos essas duas situações. Então, nós temos que entender quando falar assim, exercício número 1, por exemplo, à medida que a partir dos anos 70, então está falando dos acontecimentos dos chamados
novos movimentos sociais, o que tem ocorrido no Brasil a partir de 1970. E esses movimentos sociais, eles podem ser políticos, tá? Eles podem ser políticos, eles podem ser ambientalistas, eles podem ser econômicos, tá? Podem ser econômicos, eles podem ser sociais, eles podem ser de gênero, e assim sucessivamente, tá ok? Vamos colocar aqui etc. E reticências, porque o negócio vai ficando cada vez maior, certo? Esses movimentos sociais, eles podem ser políticos, ambientalistas, econômicos, sociais de gênero. Na verdade, todo movimento social é um movimento político, certo? Mas eles têm uma estrutura própria, eles têm uma vivência própria, eles têm uma organização própria. Então, o exercício número 1 já vai falar desses novos movimentos sociais. Então, assim, à medida em que, a partir dos anos 70, amplia-se uma cultura democrática no Brasil, que os movimentos sociais, junto com outros setores democráticos, vão arrombando as portas da ditadura. Então, um movimento político, movimento social político, contra o regime ditatorial instalado no Brasil durante o período citado. O Estado torna-se lentamente permeável à participação de novos atores sociais. Por favor, novos atores sociais são os indivíduos que acabam se enganjando nas práticas políticas. O Estado brasileiro, tradicionalmente privatizado pelos seus vínculos com os grupos oligárquicos, vai lentamente cedendo o espaço desse pontinho errado, cedendo espaço, tornando-se mais permeável à sociedade civil, que se organiza, que se articula e constitui espaços públicos nos quais reivindica opinar e interferir sobre a política, sobre a gestão do destino comum da sociedade. A radicalização da democracia não significa apenas a construção de um regime político democrático, mas também a democratização da sociedade e a construção de uma cultura democrática. Esse ainda é um desafio, ou seja, a ideia de se constituir uma sociedade democrática é um grande desafio ainda presente para os indivíduos que compõem a sociedade, certo? Considerando essa conjuntura, considerando tudo isso que ocorre dentro do cenário do Brasil, a partir da década de 70, analise as afirmativas, tendo em vista o significado parcial da participação social. Então, qual seria esse significado da participação da população nas decisões políticas, na democratização propriamente da sociedade? Participar da gestão dos interesses coletivos significa participar do governo da sociedade, disputar espaço no Estado e no mercado, nos espaços de definição e execução das políticas públicas. Está tudo certo, exceto quando fala do mercado. A participação política é diferente diretamente da estrutura do mercado, então não pode ser a afirmativa número 1. Afirmativa 2. Os movimentos sociais têm, apesar das limitações e precariedades, constituído contrapartidas que colocam num outro patamar de dignidade e respeito setores excluídos da sociedade, rompendo as fronteiras dos espaços onde têm sido confinados. Então, é uma afirmação verdadeira, porque fala realmente dessa estrutura da participação da população. Ampliar a tolerância, o respeito democrático pelo diferente, eliminar as segregações raciais, de gênero, opção sexual, entre outras, é o resultado da incidência de práticas
participativas que constroem e modificam a sociedade. Certíssimo. Então, aqui vai fazer parte dos movimentos, por exemplo, indígena, movimento negro, movimento LGBTQIA+, e assim sucessivamente. Então, 2, verdadeiro, 3, também verdadeiro. 4, participar significa questionar o monopólio do Estado como gestor da coisa pública, tá certo? Exatamente. Então, o direito da participação leva diretamente a essas estruturas. Construir espaços públicos não estatais, abrir caminhos para o aprendizado da negociação democrática e afirmar a importância do controle social sobre o Estado. Então, participar é justamente isso, estabelecer a ideia de controle das ações do Estado e estabelecer a busca do bem-estar coletivo. Portanto, resposta do exercício número 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, somente a letra A. Então, marca como verdadeira a alternativa letra A. É justamente essa ideia que a gente quer colocar para vocês. Os movimentos sociais, eles buscam, tá, essa realidade de participação das decisões políticas que são tomadas pelo Estado. Então, isso está ligado diretamente com as ideias acerca dessa participação da população nas decisões políticas tomadas pelo Estado. Certo? O exercício número 2 é um exercício somatório, tá? Em que falamos dos novos movimentos sociais de caráter geral, a questão da participação, e agora nós vamos falar um pouco mais específico acerca de alguns movimentos sociais, certo? Então, o exercício começa assim: sobre os novos movimentos sociais que eclodiram na segunda metade do século XX, portanto, pós a Segunda Guerra Mundial, assinale o que for correto. 1. As alterações na estrutura social que conduziram à crescente presença das mulheres na vida econômica, política e cultural contribuíram para o surgimento do movimento feminista, que defende, dentre outras causas, o direito à isonomia. Vamos colocar aqui isonomia, igualdade jurídica. Tá? E a partir da igualdade jurídica, nós temos a igualdade de expressão, a igualdade de direitos, a igualdade dentro da participação da mulher dentro da sociedade. Portanto, a gente marca a alternativa 1 como uma alternativa verdadeira. O ambientalismo, nesse caso, trata de um movimento social ligado à defesa do meio ambiente. Se caracteriza como um novo movimento social ao questionar o modelo de desenvolvimento autodestrutivo do capitalismo em sua fase monopolista avançada. O correto, tá ok? Movimento ambientalista. Alguns dos movimentos ambientalistas mais conhecidos são Greenpeace, tá? Deixa eu marcar Greenpeace, tá? Greenpeace, o WWF, foi um W a mais, e aqui no Brasil, SOS Mata Atlântica, Atlântica, tá? Atlântica. Alguns dos movimentos ambientalistas acerca de defesa do meio ambiente. Então, nós temos diretamente essas ideias centradas aos chamados novos movimentos sociais. Começam a ganhar força a partir de 1970, 1980, certo? 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 4. Uma das novidades apresentadas pelos novos movimentos sociais
foi a denúncia das contradições da sociedade capitalista em diferentes padrões em relação, não apenas à dimensão produtiva. Ótimo, tá ok? Verdadeiro também. Essa denúncia das contradições, vamos colocar aqui essas contradições, vamos colocar aqui o que seriam essas contradições existentes dentro da sociedade. Deixa eu pegar aqui, vou tentar colocar uma coisinha aqui embaixo, só para escrever algo ali mais abaixo, tá ok? Deixa eu pegar aqui, ótimo, só para eu poder organizar ali, certo? Deixa eu ver, tá, deixa eu voltar aqui. Ok? Aqui, já vou pegar aqui, vou utilizar esse trechinho aqui para poder colocar uma setinha. E essa setinha, a gente vai escrever alguma coisinha a respeito disso. Então, a gente coloca aqui essas contradições, tá? Essas contradições. Vamos colocar aqui, tá? Opa, voltando, deixa eu pegar aqui, colocar aqui algumas contradições, vamos colocar assim, desigualdades, tá? Desigualdades, vamos colocar aqui o elemento dessas opa, ficou errado aqui, faltou andar aqui, desigualdades, dessas desigualdades, vamos colocar letra A, econômica, letra B, de gênero, letra C, etnias, letra, econômica, de gênero, etnia, social, são as principais, tá? São as principais desigualdades ou contradições que passam a existir dentro da sociedade, no campo econômico, no campo do gênero, no campo das etnias, no caso, o preconceito racial, o preconceito étnico e dentro da própria sociedade. Portanto, exercício afirmativa 4, verdadeiro. Alternativa 8. Apesar de serem organizados por grupos bastante diversos, os novos movimentos sociais se orientam pelo mesmo dogmatismo revolucionário característico do movimento operário tradicional. Não, negativo. Então, joga fora a número 8. 16. Os movimentos ecológicos e pacifistas estendiam suas críticas também ao bloco de países chamados do socialismo real. Certíssimo. Durante a década de 70, durante a década de 80, houve muitas manifestações, não só a respeito do bloco capitalista, mas também do chamado bloco socialista. Portanto, temos 16 mais 4, 20, mais 2, 22, mais 1, 23. Então, a soma total do nosso exercício, resultado 23, certo? Deixa eu marcar 23, marca aí como resposta para o nosso exercício. Então, exercício número 2, resposta número 23, essa é a soma do exercício. Passemos para o próximo, vamos para o exercício 4. Tá ok? O exercício 4 vai falar diretamente a respeito também desses direitos sociais ou dessa luta dos movimentos sociais dentro dessa dimensão universalista a respeito dos direitos de todo cidadão. Então, temos assim o texto. Leia o texto abaixo. Com o valor universal dos direitos humanos, justificam ações políticas e intervenções militares internacionais e, paradoxalmente, influenciam movimentos sociais de dimensão universal, regional ou local. Isso quer dizer que esses movimentos sociais, eles possuem essas três dimensões: o caráter local, o caráter regional, deixa eu marcar aqui, o caráter local, o caráter regional, tá marcando, e o caráter universal. No lugar de universal, se você quiser, você pode colocar o caráter global, ou seja, hoje, uma situação, um acontecimento que ocorre na França
tem repercussões de caráter mundial, como o assassinato de diversos negros nos Estados Unidos e o caso mais recente, também o assassinato do negro no Brasil, tá? Lá naquele supermercado Carrefour, onde foi registrado o assassinato daquele cliente da etnia negra. Então, isso tem repercussão de caráter mundial. Os movimentos sociais produzem conflitos, ampliando seus espaços de participação e procuram novas formas de organização social. Com referência aos novos movimentos sociais, qual opção se apresenta como incorreta? Por favor, nós vamos marcar a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. As questões ambientais se inserem efetivamente no conjunto de temas abordados pelos novos movimentos sociais, assim como relações relativas à situação das mulheres, os direitos dos homossexuais e a questão étnica-racial. Então, é verdadeiro, nós já abordamos essa ideia, nós já deixamos bem claro as realidades que são atingidas por esses movimentos sociais. Então, a letra A está correta, portanto, não nos interessa. Letra B. Os novos movimentos sociais refletem a complexidade das relações existentes no mundo globalizado, considerando as diversidades e evitando assumir posição política contestatória ou polêmica. Não, está errado. Ela não evita, ela assume essas visões políticas contestatórias. Tanto é que esses movimentos, eles promovem a luta direta por questões dos direitos humanos. Então, a nossa resposta incorreta é a letra B. Letra C. Os movimentos sociais lutam por uma cidadania universal, por meio da extensão dos direitos de cidadania a todos os indivíduos que compõem a sociedade. Então, é uma afirmação correta. A letra D, a busca de reconhecimento identitário é uma das marcas mais visíveis do movimento social. Claro, cada movimento social, MST, LGBTQIA+, e outros ambientalistas, eles querem ser reconhecidos como uma estrutura identitária, como uma identidade própria, então também não serve. Letra E, os avanços tecnológicos, o barateamento dos meios de transporte, potencializaram as ações do movimento social. As redes sociais ampliaram os fóruns de discussão, unindo ativistas de vários segmentos com as ideias semelhantes e tornando mais visível a conexão entre os problemas e suas fontes globais. Também é uma afirmação verdadeira, que está ligada diretamente a essas ideias a respeito do movimento social. Portanto, a afirmação falsa é a letra B, marca letra B do exercício número 4. Exercício número 5 vai falar diretamente dessas condições das consequências que esses movimentos sociais têm a respeito da interação política, da interação da vida pública dos indivíduos dentro desse contexto social. A vida política não acontece apenas dentro do esquema ortodoxo dos partidos políticos, da votação e da representação em organismos legislativos governamentais. O que geralmente ocorre é que alguns grupos percebem que esse esquema impossibilita a concretização de seus objetivos ideais, ou mesmo bloqueia efetivamente. Às vezes, a mudança política e social só pode ser realizada recorrendo às formas não ortodoxas de ação política. Portanto, o exercício quer afirmar diretamente que as decisões políticas são importantes, mas
a vida política não ocorre só nesse campo propriamente político. Então, o movimento social teria uma função importantíssima de estabelecer também esta vida política em busca do bem comum para todos os indivíduos daquele grupo ou sociedade, certo? Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que busca promover um interesse comum ou assegurar uma meta comum através de ações fora das esferas institucionais, que se chama letra A, interação social, letra B, mobilidade lateral, letra C, movimento social, letra D, princípio preventivo, letra E, movimento de acomodação. 20 segundos só para você pensar e já marco a resposta. 20 segundos, vamos lá. Dez segundos. Vamos lá. Ah, tá. Então, se você pensou, ficou claro, já está bem claro que a resposta é a letra C, ou o chamado movimento social. Portanto, é através dos movimentos sociais que o indivíduo pode estabelecer uma certa participação na vida pública, a política da sociedade, onde ele pode lutar por direitos, ele pode defender o seu grupo, ele pode estabelecer questionamentos, ele pode estabelecer reivindicações para o seu grupo, para a sociedade ou para a própria convivência social, certo? Portanto, resposta adequada é a resposta C, o exercício 5, portanto, resposta letra C. O exercício 7 vai expressar diretamente a situação dos chamados movimentos sociais novamente, desses novos movimentos, para você ver o quanto é importante estabelecermos uma abordagem acerca dos movimentos sociais, que os exercícios circulam basicamente dentro dessa ideia dos movimentos sociais, certo? Então, essas ideias estão ligadas diretamente à possibilidade de poder entender a participação da população nessa estrutura de desenvolvimento dentro da organização, dentro dessa sociedade, certo? Então, as ideias estão ligadas diretamente a esse contexto. Os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias. O importante é que, quando se fala dessas minorias, estão falando desses grupos que sofrem processo de desigualdade dentro da sociedade. O negro, o índio, a mulher, o homossexual, o adolescente, o idoso. Então, faz parte dessa condição aquilo que nós chamamos de minoria social. Assim, dentre esses movimentos, destacam-se aqueles que envolvem negros, indígenas sem terras e sem teto, determinam a opinião pública sobre as questões ecológicas, produzem discussões locais e regionais, não abarcando as questões globais. Já está errado categoricamente a letra C, nós acabamos de falar que tem um caráter local, regional e mundial ou global, tá? Se desenvolvem a partir do controle do Estado e dos partidos políticos. Não, os movimentos sociais podem ter relações com os partidos políticos, mas não se desenvolvem a partir desses partidos políticos. Realizam pressão política, apoiando a contestação política econômica e luta por melhores salários, não necessariamente. Então, letra A, melhor ou novos movimentos sociais, envolvem indígenas sem terra
sem teto, o movimento dos homossexuais e diversos outros movimentos que ocorrem na contemporaneidade. Lembrando que, um pouquinho de história, entrando na aula de história, o movimento dos cara-pintadas é chamado um novo movimento social. O movimento Brasil Livre também, um novo movimento social. Mais recentemente, o movimento Vem para a Rua também é considerado um novo movimento social, certo? Então, resposta para o exercício número 8, letra C. Opa, exercício 7, letra C. Só que, importante, nós sabemos que para você considerar um movimento social, esse movimento social, ele possui chamadas características, ok? Vamos colocar aqui características, características dos movimentos sociais. Então, para ser um movimento social, ele tem que possuir algumas características que são chamadas fundamentais para que ela ocorra, ok? Então, o exercício nós estamos fazendo é o exercício número 8. Então, primeiro, e de suma importância, é que tenha uma ideologia, ok? Ideologia, saber o que defende, ok? Outra coisa, dentro dessa ideia, desenvolve-se um projeto político. Então, além da ideologia, eu tenho que ter um projeto político chamado plano de ação. Além desse projeto político, estabelece diretamente uma ação de cidadania, uma ação de cidadania. Então, defesa do bem-estar coletivo, tá? Uma ação de cidadania. Portanto, eu tenho a participação política como um elemento fundamental, participação política. Eu tenho ainda, além disso tudo, uma identidade. Eu vou identidade. Eu vou defender algo que é criado mediante essa possibilidade da minha identidade. Por exemplo, o grupo negro, tá? O grupo do movimento negro. O movimento negro vai defender basicamente o grupo da etnia negra e assim o movimento indígena. No Brasil, segundo Juliana Tavares, o custo do fracasso das mobilizações sociais e as tentativas de mudanças sociais evidenciam a questão do desemprego, violência institucional e do agravamento do processo de criminalização. Nesse contexto, o povo convive e se acomoda pacificamente com a miséria cotidiana, sem perspectiva de mudança. A partir desse raciocínio, identifique os conceitos sociológicos ligados aos movimentos sociais no Brasil, tá ok? Conceitos sociológicos que estão ligados ao Brasil. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, esses conceitos estão ligados às características dos movimentos sociais. Vamos lá. Cidadania, sim. Indústria cultural, não. Indústria cultural não faz parte daquela estrutura de Marx e Horkheimer, não. Identidade, sim. Individualismo, sim. Resistência social, até que faz uma relação. Então, não pode ser, porque indústria cultural e individualismo defende o coletivismo. Então, participação política, violência, desmobilização, individualismo, não. Então, joga fora a letra B. Letra C, ideologia,
participação política, cidadania, identidade e projeto político. Olha que coisa bacana, tá? Identidade e projeto político. Então, vai bater de frente ou vai bater conjuntamente com aquelas ideias das características dos movimentos sociais. Sim, identidade, comportamento de massa, sim, propriedade, não, cidadania, sim, alienação, não. Então, joga fora, vamos marcar só alienação, não. Projeto político, sim, propriedade, a propriedade, sim, perdão, e a alienação, não. Então, joga fora essa alternativa também, e a gente fica com a alternativa de letra C. Portanto, exercício 8, resposta correta, letra C. Mais um exercício para dar o nosso tempo para a gente poder encerrar nossa abordagem de hoje. 9. Os conflitos sociais gerados durante o desenvolvimento do capitalismo promoveram o nascimento de um conjunto de movimentos sociais ao longo da história contemporânea. No intuito de problematizar e transformar a realidade vivida, movimentos de trabalhadores do campo e da cidade do campo surgiram no mundo todo, exigindo respostas às dificuldades existentes e às melhorias na condição de vida da população. Contudo, tais movimentos sofreram muitas influências nas últimas décadas. Sobre isso é incorreto. Nós vamos buscar a alternativa incorreta, marcar aquilo que é falso. Portanto, vamos lá. Letra A. Com o fortalecimento da democracia e da participação popular nas eleições representativas, os movimentos sociais perderam importância, pois o voto é o único e verdadeiro canal de participação política da população. Não, a gente já marca como incorreta a letra A, porque os movimentos não perderam a importância. E mais recentemente, nós temos visto novamente a eclosão de novos movimentos sociais dentro da estrutura do Brasil. Portanto, exercício 9, letra A. B. O fim do bloco soviético e a crise dos partidos de esquerda promoveram um refluxo ideológico dos movimentos sociais, certo? Que gradativamente abandonaram a perspectiva revolucionária em defesa da colaboração com o Estado e com as elites dirigentes. Em alguns casos, realmente verdadeiro. Então, está incorreto porque está certo. Letra C. O fortalecimento de outros canais de reivindicação, como a televisão e a internet, enfraqueceu uma das funções primordiais dos movimentos sociais, que era deixar deixar público as necessidades das comunidades específicas. Também é uma realidade. Embora existam inúmeros movimentos sociais no Brasil, o movimento sem terra continua a ser o mais significativo, devido ao número de pessoas e representantes da sua luta. Isso é uma realidade de Brasil. Exercício E. No mundo contemporâneo, as organizações não governamentais vêm vivendo espaços como os movimentos sociais, nos processos de divulgação dos diferentes problemas sociais e também na representação popular. Ótimo, correto, também está verdadeiro. Portanto, resposta letra A. Mais um exercício para a gente poder finalizar. O tempo vai dar para a gente poder fazer mais este exercício. Portanto, vamos lá. O exercício diz assim: os movimentos sociais estão presentes em toda a sociedade. Isso nós sabemos devido às diversas áreas de atuação, devendo ser compreendidos como um fenômeno inerente aos processos de mudança. Então, está ocorrendo mudança, está ocorrendo transformação na sociedade, estão acontecendo os chamados movimentos sociais. No Brasil, os movimentos sociais que ocorreram ao longo de mais de 100 anos de república, quer sejam aqueles centrados na luta por terra, quer sejam aqueles voltados para a relação de trabalho, quer sejam ainda aqueles voltados
voltados à melhoria das condições de vida na cidade, com os movimentos de transporte, habitação e saúde. Foram todos marcados pelas lutas para conquistar os direitos de cidadania. Então, o exercício vai falar dessa participação cidadã e democrática dentro dos movimentos sociais. Tendo em vista amplo aspecto dos movimentos, dos movimentos sociais, em questão à cidadania, assinale também a alternativa que for incorreta. Portanto, a alternativa incorreta para o nosso exercício. Cliquei errado, perdão. Diz assim, letra A. Na primeira metade dos anos 70, em meio à repressão policial e à euforia do milagre brasileiro, a sociedade civil, através dos setores populares, iniciou uma série de movimentos voltados para as necessidades urbanas, transporte, saúde, habitação, creches, terras e tudo mais. Está certo, então não nos interessa. Letra B. Entre os vários movimentos surgidos na metade do século, da década de 70, ou do ano 70, anos 1970, alguns chamaram a atenção pelas características violentas que assumiram, como é o caso do movimento quebras-quebras de trens suburbanos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Verdade, isso acabou acontecendo, a população se arma e parte para o movimento de quebra-quebra em São Paulo e no Rio de Janeiro. Letra C. O movimento dos trabalhadores sem terra, que teve início ainda na Primeira República. Achamos a nossa alternativa incorreta. O movimento dos trabalhadores sem terra teve início na década de 1980, como um movimento sem terra, mas era chamado de Via Campesina, que começa lá na década de 50, finalzinho da década de 50, 60 e 70. Quando chega a década de 80, vai transformar-se em movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, letra C, nossa resposta incorreta. Letra D. Nos anos 80, destacam-se os movimentos de massa, em especial os movimentos por eleições diretas para a presidência da República, tá certo? As diretas já, e que dinamizaram a vida político-partidária do país ao mobilizar multidões e passeatas e comícios. Também está certo. Letra E. Em nome do estabelecimento da ética política, nos anos 90, o movimento Cara Pintadas foi, em meio às intensas mobilizações da sociedade civil, decisivo para a deposição do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Correta também, portanto, nossa resposta incorreta é a letra C. Uau! Cansei, minha voz cansou pra caramba. Eu espero que você tenha aproveitado essa breve revisão a respeito de introdução à sociologia e espero que você foque nos seus estudos. Alguns exercícios dessa lista nós não conseguimos fazer. Fica para você poder refletir sobre eles e executar a sua resolução. Eu quero agradecer a vossa presença e desejar um ótimo e feliz Natal e Ano Novo para você. Um abraço carinhoso e até mais. Tchau, tchau.